Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Nós estamos vendo os contratos administrativos, né? E agora nós vamos para a aula 7, parte final de contrato administrativo. Essa é uma aula bem rápida, até porque de acordo com o nosso material postado, toda aula final, tanto de licitações como de contrato administrativo, tem um quadro sinótico de toda a matéria. Então, o que a gente vai falar aqui agora é algo de menos de 20 páginas, só para finalizar os contratos, né? E passar para o próximo tema, que é uma aula única sobre bens públicos. Beleza? Vamos dar sequência. Espero que todos estejam acompanhando, seguindo o material, fazendo as questões, certo? Até a gente retornar dessa situação e retomar as aulas presenciais. Então vamos lá, contratos administrativos, e a gente começa a falar, né, sobre a possibilidade, né, de rescisão unilateral, né? Nós estamos vendo cláusulas exorbitantes, né? E só retomando, vamos começar agora a rescisão unilateral. Rescisão unilateral é a possibilidade que tem, a prerrogativa que tem a administração, né, de rescindir unilateralmente os contratos administrativos, né? Está lá no artigo 58 da Lei 866, né, a Lei de Licitações. A hipótese, né, mais relevantes dessa rescisão estão enumeradas no artigo 78 dessa mesma lei, né, e são 4. Quais são elas? Primeira delas é inadimplemento do contratado, né, caso a rescisão é promovida sem indenização. Segunda, quando ocorre o desaparecimento do objeto, ou a insolvência, ou a falência do contratado. Nessa hipótese também é rescindido sem indenização. Terceira hipótese, por razões de interesse público. Esse interesse público autoriza a rescisão desde que seja de alta relevância e de amplo conhecimento e ainda justificadas, tá? E determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, né, a qual está subordinada ao procedimento licitatório. Nessa terceira hipótese, pode ser que o contratado faça jus, né, à hipótese, né, de indenização, porque de qualquer forma esse contrato ele é rescindido sem qualquer inadimplemento, né, em particular. Quarta hipótese é por caso fortuito ou força maior, tá? Essa circunstância, desde que esteja comprovada, né, é possível a rescisão, né, garantindo-se a indenização do contratado. E aí cabe a gente falar aqui sobre uma questão de prova, né, do titular do cartório do Distrito Federal, que considerou correta a assertiva. O caso fortuito e a força maior são eventos imprevisíveis e insuperáveis. É o que a gente está passando agora, que alteram radicalmente as condições do contrato, geralmente impedindo-lhe a continuidade da execução. Não obstante, pode haver situações em que o caso fortuito ou a força maior deva acarretar simplesmente a prorrogação do prazo contratual, depois de removidas as causas da impossibilidade e de prosseguimento da execução contratual. Alternativa correta, tá? Então, a gente fecha aí as 4 hipóteses do rescisão unilateral por parte da administração prevista no artigo 78 da Lei de Licitação. Sexta cláusula exorbitante, fiscalização, tá? A execução dos contratos deve ser sempre acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, permitida a contratação de terceiros, né, para essa finalidade específica. Onde está isso? Está lá no artigo 67 da lei. E aí entra um assunto muito interessante, que é a terceirização da mão de obra. É possível essa terceirização no âmbito da licitação? O que vocês acham? É possível sim, né? A empresa contratada que deixar de recolher encargos fiscais, nesse caso de terceirização e comerciais, não transfere à esfera pública a responsabilidade pelo seu pagamento, tá? Então, essa terceirização da atividade final do contratado,
né, não acarretará, no caso de descumprimento, né, a possibilidade, né, da administração responder de forma subsidiária. No entanto, se ficar evidenciada a conduta culposa da administração, especialmente a falta de fiscalização nesses cumprimentos dos encargos contratuais, né, das obrigações da prestadora de serviço como empregadora, né, pode ser que a administração responderá, né, de forma subsidiária por esse, né, caso haja o descumprimento, né, por parte da contratada. Isso está lá na súmula 331 do TST, que versa, né, sobre a terceirização. Beleza? Só depois parem a aula aqui agora, não vou ler a letra da súmula para não ficar desgastante. Leiam a súmula 331 do TST. Beleza, gente? Tranquilo? Essa responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa regularmente contratada, tá? Então, tem que ocorrer o quê? A falta da fiscalização por parte da administração pública. Sétima cláusula exorbitante, aplicação de penalidades, né? Tá lá no artigo 87 da lei, né? Prevê a possibilidade de aplicação de sanções administrativas pelo contratado, né? No caso de inexecução total ou parcial, né, do contrato, garantindo sempre, né, o contraditório, a ampla defesa. Quais são essas penalidades possíveis, né, de aplicação por parte da administração pública? São 4, né? A primeira delas é a advertência. A segunda delas é a multa. A terceira delas é a suspensão temporária do direito de participação em licitação e o impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos, certo? E a quarta é a declaração de inidoneidade, né, para licitar ou contratar com a administração. A aplicação dessas penalidades, a gente constitui cláusula exorbitante, porque as referidas sanções são aplicadas pela própria administração, que é um, né, dos polos do contrato administrativo. Beleza? Observação: a lei admite somente a acumulação de pena de multa com alguma outra, tá? As demais sanções não podem ser acumuladas uma com as outras. Somente a multa pode ser acumulada com uma outra sanção. Lembrando sempre que a aplicação depende do contraditório e da ampla defesa. Contra a aplicação dessas penas, cabe recurso, né, no prazo de 5 dias, beleza? E contra especificamente a sanção de declaração de inidoneidade, cabe pedir de reconsideração no prazo de 10 dias, beleza? Pergunta que entra agora: existe ordem legal na aplicação dessas penalidades? O que vocês acham? Será que pode a administração aplicar uma sanção mais grave antes da mais leve? Sim, a resposta é afirmativa, até porque é uma cláusula exorbitante, né? O que deve ser garantido é sempre o contraditório e a ampla defesa. A discricionariedade da administração, né, permite que ela aplique, por exemplo, a penalidade de declaração de inidoneidade, né, se a infração cometida no caso concreto justificar, né, essa opção pela sanção, né, mais grave. Qual que seria a competência para a aplicação dessa pena? Anotem aí, né? As sanções de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação podem ser aplicadas no âmbito da própria comissão processante, né, ou por autoridade administrativa diversa. Agora, a observação cabe, né, para declaração de inidoneidade. É de competência exclusiva, né, do ministro de Estado, secretário estadual ou secretário municipal. Beleza? Tranquilo? Né? Aplicação das sanções aí, no caso, sétima cláusula exorbitante, a gente passa para a oitava, que se refere, né, à ocupação provisória. Artigo 58, inciso 5º, né, da lei de licitação, fala que a administração, nos casos de serviços essenciais, pode ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal, serviços vinculados ao objeto do contrato,
seja para garantir a apuração, né, administrativa de algumas faltas contratuais ou na hipótese de rescisão do contrato administrativo, certo? Beleza? Dúvidas? Qualquer dúvida, gente, vai ser criado um fórum de dúvidas lá no AVA, vocês direcionem as dúvidas para lá. Eu vou criar um fórum específico só, fórum de dúvidas. E aí, a respeito for surgirem dúvidas de cada aula, vocês mandem lá ou pelo nosso grupo ou pelo WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. Tranquilo? Beleza? A gente passa aqui por um ponto interessante, né? Que é o estudo do equilíbrio econômico financeiro, né? Previsto no contrato administrativo. Isso é importante na situação atual, né, que a gente está vivendo. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, né, ao obrigar a realização de licitação, ele prescreve que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Essa referência, gente, tornou-se obrigatória a criação de um sistema legal de preservação da margem do lucro, né, do contratado, né, que é o que se denomina, né, o equilíbrio econômico financeiro. Esse equilíbrio, essa equação desse equilíbrio, né, ela é conceituada como a relação que se estabelece no momento da celebração do contrato entre o encargo assumido e a remuneração pactuada. Esse equilíbrio, né, é um direito constitucionalmente do contratado e decorre do princípio da boa-fé, né, da busca do interesse público primário, tendo como fundamento a regra lá do direito privado, né, que é a regra do rebus sic stantibus, que é a teoria, né, e a teoria da imprevisão contratual. Né? Em termos práticos, esse equilíbrio financeiro obriga o contratante, que é a administração, a alterar a remuneração do contratado sempre que sobrevier circunstância excepcional capaz de tornar mais onerosa a execução. Né? Não é porque o cara entrou com a licitação, ele vai ter que, a administração pública vai ter que sentar em cima e fazer o que quiser, não. Realmente tem as cláusulas exorbitantes, mas né, esse equilíbrio sempre deve ser preservado, sempre, e essa margem é sempre aquela celebrada no momento, né, do ajuste, que o contrato foi celebrado, beleza? Como é que se dá essa manutenção? Pode ser por duas situações, ou o reajuste ou a revisão. O que é o reajuste? Anote aí. Reajuste é a terminologia, né, para denominar a atualização do valor remuneratório ante a perda, né, inflacionária, né, ou majoração nos insumos, ocorrida na majoração dos insumos. Então, trata-se da atualização do valor remuneratório ocorrido diante das perdas inflacionárias ou majoração nos insumos. Essas regras de reajuste em previsão contratual são formalizadas por um instituto que se chama apostila, certo? Então a apostila serve, né, para elencar, né, essas situações do reajuste contratual. Já a revisão ou recomposição são alterações, né, no valor efetivo da tarifa, quase sempre sem previsão contratual, diante das circunstâncias insuscetíveis, né, de recomposição por reajuste. No reajuste é promovida uma simples atualização da remuneração, ao passo que a revisão ela ocorre um aumento real no valor pago ao contratado. Então, anotem aí, reajuste é uma atualização monetária da remuneração, enquanto que a revisão ela ocorre, né, devido a um aumento real no valor pago ao contratado. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir. Há circunstâncias, né, excepcionais que autorizam a revisão tarifária, que é a que a gente passa a estudar agora, né? Essas situações são 4 situações, 5, 6,
São 6 situações que permitem, né, a revisão, né, tarifária. E aí a gente passa a ver na próxima aula, no próximo bloco. Beleza? Fiquem com Deus.